Algumas coisas acontecem na nossa vida e nós não entendemos na hora. Sabe quando dá a impressão de que Deus erra? Erra com você? Sabe quando essa impressão é que em algum momento da sua história Deus deixou umas pontas soltas na sua vida? Pois é, eu tive essa impressão durante muito tempo. Mas depois de anos, eu acabei entendendo. Eu entendi que Deus não faz nada errado. Nada. A minha história com a Cida começa quando a gente ainda estava na escola. Escola mesmo. Ela foi a minha primeira namorada. E eu o primeiro namorado dela. Muita gente diz que um relacionamento assim, quando começa tão cedo, é difícil de dar certo. Mas a gente nunca deu ouvidos a esses comentários. Que culpa a gente tinha se a gente tinha encontrado o amor da vida aos 14 anos? E era isso mesmo. Os anos foram passando e como a gente tinha começado a namorar muito cedo, demorou pra gente conseguir casar. Eu nunca esqueço. 10 anos depois do nosso primeiro beijo. Exatamente. 10 anos depois, a Cida entrou na igreja vestida de branco para se tornar minha esposa. Ai, eu nem acredito que esse dia chegou, meu Deus. Até que enfim, né, meu amor? É. Até que enfim. Mas pelo menos a gente tá aqui firme e forte, mostrando pra todo mundo que o nosso amor era de verdade. O nosso amor sempre foi de verdade. E agora, Hugo? É até que a morte nos separe. Eu também tinha a certeza que seria assim. Era com ela que eu queria passar o resto da minha vida. E eu não tinha dúvida nenhuma disso. Nós vivemos muito bem por muitos anos. Construímos muitas coisas juntos. Compramos carro, depois conseguimos juntar dinheiro para dar uma entrada na nossa casa própria. Mas os nossos maiores presentes foram os nossos filhos. Nós tivemos 4. 3 meninos e uma menina que eram a nossa razão de viver. Eram o motivo da nossa felicidade. Claro que a gente teve problemas, muitos aliás. Falta de dinheiro, diferenças de opinião, até discordâncias mesmo. Às vezes sobre como educar os nossos filhos, eu tinha um pensamento, né? Uma ideia, ela tinha outra. Quem é casado sabe que nem sempre é fácil. Mas olha, tudo foi superado. Todas as dificuldades que a gente teve, a gente superou com amor. Ah, quando a gente ama alguém. E eu sempre tive muita certeza do quanto eu amava a Cida. Depois de 25 anos de casados, ou seja, 35 anos juntos, quando eu nunca poderia imaginar que alguma coisa ainda pudesse abalar a nossa relação, tudo mudou. Eu descobri que aquele amor tão forte, tão profundo, que pra mim era intocável, na realidade só existia mesmo pra mim. Eu nunca mesmo eu poderia sonhar e depois de tanto tempo com a Cida, ela fosse simplesmente fazer o que ela fez. Nunca. Imagina. Começou de uma maneira discreta. Aos poucos ela foi deixando de ser a mulher com quem eu estava acostumado, sabe? A mulher que eu conhecia há tantos anos. A minha mulher. De repente ela já não aparentava mais estar feliz. Estava sempre com o olhar baixo, dentro de casa mal me percebia, sabe? Fugia de qualquer contato mais íntimo e vivia sempre cansada. Olha, eu tentei conversar com ela várias vezes. Eu queria entender o que estava se passando. Eu queria entender o que estava acontecendo.
Cheguei a imaginar que fosse porque ela estava se sentindo menos jovem, menos atraente. Eu fazia de tudo para mostrar que eu ainda achava ela a mulher mais linda desse mundo. Mas não importava o que eu fizesse. Ela me rejeitava, ela se afastava de mim. E eu, olha, difícil até de falar, sabe? Mas eu nunca na minha vida desconfiei da Cida. Eu nunca tive motivo para isso. Então pensar que ela pudesse ter outro, imagina, isso nem passou pela minha cabeça nunca. Eu teria 1000 coisas para achar antes disso. Mas foi aí que eu me enganei. Alguns meses depois dela ter mudado tanto, eu descobri que ela realmente tinha se apaixonado por outro homem. Um homem que trabalhava na mesma escola em que ela dava aulas. E eu acabei descobrindo essa traição da pior maneira possível. Eu encontrei alguns e-mails. Uma troca de e-mails, várias trocas de e-mails no nosso computador. Alguns e-mails que ela tinha trocado com esse sujeito. E algumas conversas. Pelo que eu li, eu entendi que eles nunca tinham tido nada, mas a Cida dizia claramente para ele que estava apaixonada e que precisava ter coragem algum dia de pôr um fim no nosso casamento. Eu fiquei arrasado, eu fiquei chocado, totalmente sem chão. A minha mulher, a mulher da minha vida, a minha companheira de uma vida inteira, a minha primeira namorada, a mãe dos meus filhos, dizendo que amava outro homem. Amava outro homem e estava decidida a se separar de mim. E disse que só não tinha feito isso porque não tinha coragem. Porque sentia até pena de mim. Antes de falar com ela, eu fiquei pensando e me esforçando para entender onde é que eu tinha errado, né? Mas eu não podia. Não podia me culpar. Eu sempre tinha sido um marido exemplar para ela, um pai excelente para os nossos filhos, um homem de bem, um homem honesto, carinhoso, fiel. E eu sempre tratei a Cida como uma rainha. E se ela tinha se apaixonado por outro homem, eu não podia me culpar, não era a minha culpa. Perceber isso, perceber que eu sempre tinha me esforçado tanto e que ela simplesmente não deu valor, me deixou com muita raiva. Um ódio muito forte. Um ódio tomou conta de mim, um sentimento muito ruim que eu nunca tinha experimentado. Hugo, eu nem tenho o que te falar. Eu fui covarde, eu sei, eu fui fraca por não ter falado antes, mas eu juro pelos nossos filhos que eu nunca te traí, nunca. Não bota os nossos filhos no meio dessa sujeira. Não fala deles nessa conversa, Cida. Você, olha aqui. Você pode não ter me traído fisicamente, mas olha aqui, na troca de e-mails. Você ficou trocando e-mails, mensagens, juras de amor. Isso é traição também. Você tem razão. Você tem toda a razão. Eu não tenho nem o que te falar. Não tem mesmo. Que você nunca vai me perdoar e eu me arrependo. Você nem imagina o quanto eu me arrependo por ter deixado chegar nesse ponto. Eu não queria. Eu não queria que terminasse assim. Mas era assim. Exatamente assim que uma história de 35 anos terminaria. Da pior forma possível. Eu me revoltei. Confesso. Eu me descontrolei, eu não aceitei ser trocado àquela altura da minha vida por outro homem. Eu não reagi bem e tenho consciência disso. Eu insultei a Cida, eu falei palavras de baixo calão, palavras horríveis, que naquele momento e durante anos eu achei que ela merecesse ouvir. Tentei até fazer com que os nossos filhos ficassem contra ela. A Cida errou sim. Mas o que eu fiz com ela também foi errado. Foi bem triste. Eu sei o quanto ela sofreu e o quanto ela se culpou por ter se apaixonado por outro.
Mas na hora eu não queria saber. Eu queria mesmo é que ela sofresse, de verdade, como eu estava sofrendo. Até mais, se possível. Quando a gente se separou, os nossos filhos já eram grandes. Então a gente nem tinha aquela coisa de manter contato por causa deles, por conta deles. Quando os casais se separam e os filhos são pequenos, eles acabam ficando presos numa obrigação, né? De ter que sempre se falar. Eu e ela não. Quando eu queria falar com os meus filhos, eu falava direto com eles. A Cida, a partir daquele momento, morreu pra mim. Eu soube que depois do divórcio, ela finalmente se envolveu com o cara e isso piorou a situação, me fez odiar ainda mais ela. Enquanto eu me alimentava de pensamentos e sentimentos ruins, ela conseguiu se perdoar e foi viver a vida dela. Isso me deixava ainda mais inconformado. Ela estava feliz, apesar de ter feito tudo que fez. Ela estava lá, feliz, vivendo a vida dela. E eu ainda preso no nosso passado. Anos se passaram. Eu tive uma ou outra namorada, mas nada sério. Nenhuma que eu tenha sequer apresentado para os meus filhos. Eu nunca mais consegui me envolver de verdade com ninguém, por culpa minha. Acho que eu fiquei tão pé atrás, tão na defensiva, que eu não conseguia deixar nenhuma mulher se aproximar de verdade, sabe? Se aproximar para valer. Eu não abria o meu coração, eu não abria sequer o meu sentimento. A Cida, por outro lado, não tinha me trocado por um caso à toa. Ela realmente tinha se apaixonado por aquele homem e acabou se casando com ele. Os dois eram felizes. E eu não conseguia deixar de ter uma ponta de inveja. Não que eu ainda amasse a Cida, isso na minha cabeça tinha ficado para trás. Verdade, você pode não acreditar, mas a inveja que eu sentia era por ela ter conseguido seguir adiante. Enquanto eu fiquei parado ali, né? Eu estagnei na vida. Eu não posso dizer que eu tive uma vida feliz. Não que tinha sido horrível também, mas, sei lá, parecia que nada dava certo. Nada. E para piorar, num determinado momento eu acabei descobrindo que estava doente. Bastante doente. De uma forma rápida e inesperada, eu fui perdendo as minhas funções renais. E de uma hora para outra eu me vi preso à hemodiálise. Olha só, quem passa por isso sabe como é sofrido. 3 vezes por semana, 4 horas por dia, eu estava lá. Essa era a minha rotina. E assim seria até o fim da minha vida. Pelo menos até eu conseguir um transplante. Eu achei que eu não tinha mais chance nenhuma. Achei que ia ficar anos naquela fila esperando o tal transplante. Mas foi aí que eu levei um tapa na cara. Um tapa na cara do destino. Um dia, eu recebi em casa a visita da Cida, depois de anos e mais anos sem sequer falar com ela. Ela apareceu na minha casa, do nada. Oi, Hugo. Eu sei que a gente não se fala já tem bastante tempo, né? Eu também sei que nas nossas últimas conversas a coisa não foi tão boa assim, mas eu tô aqui por um motivo maior. Por um motivo maior? Eu não consigo imaginar o que pode ser esse motivo. O que pode ter feito você vir até aqui. Eu queria dizer que eu quero fazer os exames pra ver se eu posso ser a sua doadora. Como é que é? Eu sei que você não aceitou que nenhum dos nossos filhos doasse, mas eu queria... Que o quê? Você quer doar o seu rim pra mim? Depois de tudo que eu te disse? Depois de tudo que você fez? Se eu puder. Eu não só quero, eu faço questão. Não importa como é que o nosso casamento acabou, porque o que importa pra mim é que você é o pai dos meus filhos. E você foi meu companheiro por anos. Eu faço questão, Hugo. Questão.
parecia piada. Eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo ali. Na hora claro que eu recebia essa informação. Imagina, era um absurdo. Recebi mal. Eu tentei recusar. Mas eu sabia também que quando a Cida colocava uma coisa na cabeça, ela ia até o fim. Naquele dia ela falou e acabou me convencendo. Naquela semana mesmo a gente fez todos os exames. E é verdade. O que você está imaginando é verdade. Por uma ironia do destino, ela era totalmente compatível. Sabe qual é a chance disso acontecer? Meu Deus, praticamente zero. Como a gente nem era mais casado, não tinha parentesco, foi preciso entrar na justiça para ter uma liberação. Algum tempo depois saiu e nós fomos autorizados a fazer o transplante. Eu perguntei milhões de vezes nesse tempo se ela tinha certeza do que ela estava fazendo. E ela respondeu em todas que estava mais do que certa. Veja você. Nós fizemos o transplante há 2 anos e meio. Graças a Deus, deu tudo certo. Meu corpo aceitou bem o rim e ela também se recuperou tranquilamente. A Cida, a minha ex-mulher, salvou a minha vida. Mesmo sem ter nenhuma obrigação, mesmo do jeito que a gente tinha se divorciado, mesmo depois de tanta coisa ruim que eu disse pra ela. Mesmo depois de tudo isso, ela mostrou que era aquela mulher por quem eu tinha me apaixonado ainda adolescente. Uma mulher boa, de um coração do tamanho do mundo. O único erro dela foi se apaixonar por outro homem. E eu só entendi isso depois de anos de rancor. Erro? Dá pra dizer que foi um erro? Que culpa ela teve? Ela me mostrou que nessa vida a gente não precisa perder tempo com sentimentos ruins. Ela me mostrou que ódio e rancor não levam a nada. Muito pelo contrário. A gente pode sim fazer o bem para quem quer que seja. Ela me perdoou e também pediu meu perdão. E claro que eu perdoei, né? Como eu já deveria ter feito muito antes. Eu sou muito grato por tudo que ela fez por mim. E principalmente por ter salvado a minha vida. Hoje, depois de tanto tempo, nós temos de novo um relacionamento bom. Uma amizade boa. Até com o marido dela me dou bem. E posso dizer com toda certeza que aquele sentimento que eu tinha de que nada dava certo pra mim, esse sentimento acabou. Acabou quando eu abri o meu coração para coisas boas. Quando eu deixei o rancor de lado, o ódio de lado. Abri meu coração para as coisas boas e não mais para os sentimentos ruins. Foi a melhor atitude que eu tomei